Boa tarde, Leandro Zago, J. Amaral, FCF TV. Um tema que a gente falou no último jogo contra o Uberlândia e parece que ele volta a se repetir. Joinville consegue volume de jogo, mas não consegue converter as oportunidades em gol. Qual que é essa insistência do Joinville em chegar na hora de converter, na hora de marcar, não consegue ampliar o placar, como foi na situação hoje, várias oportunidades que o Joinville teve e não conseguiu sair do 0 ou depois para o 2-1, como precisava no jogo de hoje. Boa tarde. Ô Jota, eu vejo que isso foi uma tônica na competição, né? Nós tivemos muitos jogos que a gente teve bastante oportunidade. Como eu disse, semana passada, a gente treina bastante esse tipo de situação. Ela é muito dependente, né, da decisão do jogador que está ali, né? Talvez aí dentro do nosso trabalho é uma das decisões mais difíceis que tem da gente desenvolver ou da gente conseguir melhorar. Eu acho que o papel do treinador é colocar sempre o jogador na frente do goleiro, né? E por mais que a gente trabalhe ali, talvez seja uma das decisões mais difíceis, tanto que são os jogadores mais caros do futebol mundial, aqueles que têm números de gol, né? Porque é a ação mais difícil do esporte. O futebol é um jogo de poucos gols. E eu vejo isso, hoje a gente de novo criou bastante, né? Os números, eu tive um acesso ali a algumas estatísticas do jogo, né? Que a gente tem através do Luciano, nosso analista. E os números foram bons, mas faltou a gente conseguir converter mais uma vez em gol. Boa tarde, Leandro Zago. Ficou claro, né, que o Joinville é superior tecnicamente ao time do Marcílio Dias, tanto pelo volume de jogo e tal. Mas você já tinha feito a opção de jogar com 3 atacantes, porém um lado direito com um meia, né? Meia chegando. Aliás, o meia foi muito bem quando jogou de meia hoje novamente. E por que de repente não um atacante jogando pelo lado direito, né? Quem sabe aproveitando esse corredor, né? Até hoje bem aproveitado pelo Alisson. Você já não fez essa opção contra o Uberlândia, novamente não fez essa opção, até achei que você ia fazer essa opção na troca. Mas aí novamente você deixou os 3 atacantes com o Packer fechando lá pela direita. É só um esquema tático mesmo, uma opção? Você não vê uma possibilidade de alternar um jogo com um atacante jogando lá pela direita? Boa tarde, Aurélio. Então, para quem acompanhou a gente o campeonato inteiro, vai ver que o Rian Rolim fez isso, né? Muitas vezes dentro do campo. Depois o Renan Oliveira. Hoje o Packer entrou ali na função porque a gente tem ali um movimento do lado do campo, né? E posso falar porque os treinadores adversários já identificaram, que é um padrão da nossa equipe. A gente tem o meia atacando por dentro para justamente abrir esse corredor no lateral. E o Alisson ofensivamente foi muito bem. A gente não tem tido tantos jogadores como opção por fora para a gente poder usar 2 que desequilibrem. Na verdade, hoje a gente optou por ter um jogador com essa característica do lado esquerdo e a gente trocou no intervalo. E mesmo assim a gente não conseguiu gerar desequilíbrio. Então, assim, não é uma posição em que a gente está tendo essa fartura, né? Para a gente poder utilizar 2 e ter que abrir mão de outros jogadores. Então eu prefiro ter dinâmicas que tem um meia e um lateral, que estão num nível técnico superior, melhor para desequilibrar, do que utilizar um jogador que talvez não seja tão decisivo ali, né? E para a gente poder ter os atacantes, né? E o Elber, a ideia é que ele faça essa compensação não pelo lado do campo, mas ao redor do Tadeu. A gente não precisa ter exatamente um extremo ali, um velocista ali, porque quando a gente encaixa no campo de ataque, quem acaba atacando aquele espaço é o nosso lateral mesmo. Ô, Leandro, para os analistas, porque o meu negócio é perguntar. Ao contrário, infelizmente, lamentando ainda, né, a eliminação, mas em 20 minutos contra o Uberlândia, o Joinville criou 3 oportunidades, fez 2. Hoje, em 17 minutos, o Joinville teve 4 oportunidades, com 4 atacantes, literalmente, falando dentro da área. Como é que, com tanto excesso de gols perdidos, como você tentar manter uma estrutura tática? Então, a gente bate na questão de ser efetivo, né? O gol muda o jogo, né? O gol muda o ambiente do jogo. Isso é claro, a virada no jogo de futebol ela é rara, ela não é natural. Normalmente a equipe que sai vencendo ganha o jogo, ou normalmente não perde, estatisticamente isso é um número, porque o gol muda o jogo. Então fazer o primeiro gol é importante dentro de uma partida de futebol. A gente teve as oportunidades, a gente criou... como eu disse, a gente tem treinado bastante, né? A gente treina isso muito, né? Semanalmente, aí, desde o início, bastante esse tipo de situação. Eu vejo que a gente precisa ser mais efetivo nisso. É uma coisa que eu
já tenho falado há algum tempo com os atletas, a gente conversou ali de novo, é um compromisso deles com a gente, da gente com eles, de oferecer o máximo possível de informação, treino, e deles de assumir essa responsabilidade, porque é o que falta. Eu vejo que a nossa equipe ela tem uma produtividade muito grande, e muitas vezes o jogo muda um pouco a tônica porque você não faz o gol, e aí você começa a sofrer contra-ataque, porque a jogada não termina em gol, perde a bola ali próximo da meia-lua, ela já entra uma jogada nas costas de um volante, e aí começa a dar uma sensação que o adversário está superior a você. Então é um tipo de compromisso que a gente tem que ter uma finalização melhor de jogada. Nós tivemos só 9 finalizações e um volume que não condiz com ter 9 finalizações. Pelo volume que a gente teve, a gente tem que ter acima de 15, pelo menos. A gente teve 61% de posse, a gente tem que ter mais de 15 finalizações, que é terminar a jogada. E quando a jogada não termina, ela vai terminar no seu gol. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma coisa que a gente tem trabalhado para a gente melhorar. Boa tarde. O Joinville precisa de 3 vitórias nos 3 jogos para classificar as semifinais da Copa Santa Catarina. Novamente se vê pressionado, assim como na Série D, que precisava do resultado. Como trabalhar o aspecto emocional desse time que já vem abalado da Série D e tem mais essa pressão de precisar das 3 vitórias para classificar? Boa tarde, Drico. Eu quero fazer um comentário sobre a sua pergunta, que é o seguinte. Eu penso uma coisa para o futuro que eu acho que a Federação Catarinense deveria considerar. Ela deveria pensar em fortalecer as equipes do estado. Ela iniciou a competição, quando iniciaram os mata-matas, isso fez a gente dividir força. Tá? A gente não está usando isso como desculpa, mas as semanas dos jogos decisivos contra Bangu e Uberlândia foram bem complicadas em função disso, de ter viagem para Caçador. A gente buscou adiamento de jogo e agora a gente tem um monte de semana que poderia ser compensado. Isso não foi feito. E aí a gente acabou tendo que ir com equipes quebradas para esses 3 primeiros jogos, fazer jogos duríssimos. A gente expõe a equipe em ter que ir com um time teoricamente B. Tem qualidade, mas é o B contra o Figueirense, que é um rival. Expõe a camisa. Não é justo com a equipe ter que jogar um clássico com a equipe B. Foi uma solicitação nossa no domingo, porque era a data que a gente julgava que menos atrapalhava a nossa sequência na Série D, para poder utilizar o máximo de força dos atletas que não jogaram. Porque se é durante a semana e a gente vai para o jogo completo, atrapalharia. Então acho que ela deveria pensar sobre isso, porque nesse momento coloca a gente nessa condição. Hoje a gente foi superior, não venceu o jogo e a gente está nessa condição agora. Isso nós sabemos, nós temos que vencer os 3 jogos e nós jogamos pelo menos os 2 primeiros jogos da competição contra equipes que a gente teria total chance de vencer, que foi contra a equipe da Caçadorense e a equipe do Avaí Sub-23 que veio aqui jogar. E só que foram jogos em condições e semanas que a gente não conseguiu colocar a nossa melhor equipe. Então assim, eu acho que deveria pensar, porque acho que seria muito bom para a federação ter mais uma equipe na Série C, e ela deveria pensar junto isso, não no caminho contrário. Então é o que eu penso, e agora a gente sabe, nós vamos ter que vencer as 3, é o nosso trabalho, mas eu acho que isso deveria ser pensado para fortalecer o futebol do estado. Isso fortaleceria o futebol do estado. Leandro, falando de jogo, 2 jogadores hoje durante a transmissão me chamaram um pouco a atenção, um negativamente, um de maneira positiva. A atuação do Caio Monteiro no primeiro tempo, para a gente, foi um pouco apagada. Até porque faltou um pouco de aproximação com o Renan Castro e sequência de jogo quando a bola caía pelo lado esquerdo. Já o Renan Oliveira apareceu muito bem hoje, praticamente todos os 70, 75 minutos que ele participou do jogo. Ele apareceu muito bem hoje em várias partes do campo e dando sequência no jogo. Para a sequência na competição, como que você enxerga o Caio Monteiro, se vai ser pelo treino durante a semana ou se a participação no jogo efetivamente você também leva em conta para as próximas partidas? Em relação ao Caio é o seguinte, a gente tinha um planejamento, né, depois do jogo fora contra o Uberlândia, dele talvez ser titular no jogo da volta. Só que o Caio passou toda a semana passada com virose. Então ele voltou, a gente sabia que isso poderia interferir nisso essa semana, mas essa semana a gente perdeu o Christian com virose. Então acabou que a gente tinha essa opção e a gente julgava que eram as melhores opções ali. Tanto que ele não sustentou aos 45 ali no intervalo, a gente viu que realmente fisicamente ali já tinha dado para ele, né, em função da condição física dele. Em relação ao movimento do Renan Oliveira, né, que até foi uma pergunta em cima do que o Aurélio falou, no momento com bola, ele tem liberdade para flutuar nas costas dos volantes, vindo de fora para dentro ali, da posição dele, e ele tem total liberdade para atuar ali naquela zona, vindo da direita para o centro.
Só que na esquerda a gente tem alguns jogadores que acabam ocupando aquela zona ali. O Elber em alguns momentos está por ali. E isso acaba não necessitando dele ir para a faixa esquerda do campo. Ele vai do centro para a direita. Porque a gente tem ali essa aproximação. Jogadores com características diferentes, mas que tem que estar próximos do gol, né? Então é isso. E o Renan, ele está tendo um crescimento. A gente sabe que talvez agora, pensando na Série D, é tarde. Mas o Renan é um jogador que ficou sem clube por um tempo antes de vir para cá. E a gente percebe a evolução dele semana a semana. Então a gente vê que cada semana ele faz semanas melhores em relação à velocidade de treino, de jogo, sustenta o jogo mais. Quando ele chegou aqui ele estava suportando 25, 30, hoje ele já conseguiu fazer 75 num nível de intensidade muito bom. E é isso, né? Ele ficou um tempo sem clube antes de vir para cá e isso pesou um pouco, mas a gente não tem dúvida. É um jogador que com 18 anos decidia jogo dentro do Maracanã cheio contra o Flamengo, pelo Galo, né? Então, assim, a gente sabe da qualidade e a gente quer aproveitar o melhor dele, mas a gente vê que semana a semana ele tem evoluído, é um jogador que é muito importante para nós. É bem interessante essa observação do J. Amaral e a sua complementação, porque realmente ele de frente para a bola, cada vez que ele chegava, encontrava muita gente pela esquerda e pouca gente pela direita. Mas enfim, a minha outra pergunta é a seguinte: a gente sentiu a dificuldade do Fernando com a saída de bola, ele já não é um cara tão bom assim de sair de bola, mas jogando invertido no lado esquerdo, me parece que teve mais dificuldade, Leandro. Você observou isso também? Não concordo com você, Aurélio, pelo seguinte, porque na saída de bola ele está no centro, não pelo lado esquerdo. Na nossa linha de 3 ele está sempre no centro, quem sai pela esquerda é o Renan Castro, pela direita é o Jax. Então, na verdade, o Fernando nem concorda, até elogiei ele no intervalo, porque ele fez um movimento muito elaborado, um movimento que a gente vê na Premier League, e que você não vai ver nenhum zagueiro da nossa divisão fazer no Brasil, que é o movimento de atrair o atacante e liberar zagueiro livre para o lado. Todos os zagueiros que a gente enfrenta sabem só fazer bola longa. O Fernando está fazendo coisas que poucos zagueiros da divisão fazem. Então, assim, eu não concordo. A gente trouxe ele para o centro justamente porque ele tem esse controle. Ele consegue fazer, hoje ele não fez nos últimos jogos, mas ele faz em treino com consistência, já fez em jogo até inversão de pé esquerdo em diagonal, ele faz para a direita, faz para a esquerda com o pé direito, faz para a direita com o pé esquerdo. Então, assim, eu acho que não. É que talvez a sensação que tenha dado é a seguinte: a equipe do Marcílio marcava muito atrás. Ela já veio com uma proposta de dar a bola para nós. Ela faz um gol cedo, ou seja, ela vem mais para trás ainda. Os atacantes deles não estavam saindo para pressionar nossos zagueiros, eles estavam esperando o passe. Então isso fazia com que os nossos zagueiros tinham que ficar com a bola no pé um tempo, levar a bola até perto dos atacantes para que provocassem, a gente chama de provocar, eles a sair para pressionar. Quando eles saíam, ele achava o jogador livre dos lados, ou por dentro, no caso do Naldo e do Xavier, e aí sim a gente começava a quebrar as linhas deles de saída. Então eu penso isso, eu acho que o Fernando tem feito isso muito bem. Ô Zago, evidentemente que o torcedor mais comum, simples, até mesmo nós da Crônica, né? Ficamos uma boa notícia, a diretoria apostar todas as fichas nessa reta final da Copinha, a tua continuidade, mas o grupo está nas tuas mãos ou ainda não entrou no processo de resiliência ainda? Sim. Eu não sei o que significa muito o grupo estar nas mãos, né? Eu acho que aqui são todos profissionais. Vão ficar os jogadores que estiverem querendo vencer a Copa Santa Catarina. Quem não tiver afim, tiver proposta, tiver outros interesses, tudo bem, a amizade é a mesma, mas não tem que estar aqui. Quem entrar em campo tem que entrar para vencer. E para mim é isso, daqui é um ambiente profissional, não é ambiente de festa, churrasco, em que as pessoas têm que ficar sendo alegre, feliz uma com a outra. Quem está aqui tem que ir para o pau, e tem que ir para a vitória, e tem que ir para ganhar a competição. E quem não tiver afim, não tem problema, é só passar lá, falar com o Léo e vai seguir a vida. Agora quem estiver aqui não tem outra escolha. A Copa Santa Catarina agora é a nossa vida, não tem o que falar. Nós temos que vencer a Copa Santa Catarina e ponto, não tem desculpa, né? Então é isso, é o que a gente tem para fazer agora, nós vamos fazer. E todos esses atletas hoje, a semana não foi fácil, não é fácil uma eliminação depois da expectativa que foi criada. Não é fácil reverter, não é uma coisa tão simples virar essa chave. E mesmo assim, ninguém pode falar uma vírgula em relação ao comportamento de jogo hoje dos jogadores. Pode criticar tecnicamente, minhas escolhas, taticamente, mas em relação ao comportamento dos jogadores, a dedicação, a gente foi para o choque, foi uma arbitragem ruim, um árbitro que dá cartões sem critério nenhum. Isso até vou te falar que foi bom para nós, porque em um momento ele incendiou nossa equipe contra ele, e isso ajudou a gente a elevar mais a combatividade que a gente já estava. Foi até bom isso.
E não tenho o que falar, a gente teve até o último minuto uma bola ali para vencer o jogo. Então tá tudo dentro do nosso plano. Futebol é um jogo, mas dentro da nossa expectativa, do nosso trabalho, tá tudo seguindo aí como a gente tem que fazer agora. Bom, Zaga, a gente aqui, quem tem um pouquinho de bom senso, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Que esse é o trabalho melhor formatado e com melhor resultado de competitividade dos últimos anos, né? Mas é claro que a demanda nossa, da imprensa, da torcida, da cidade, ela é gigante, né? Então, é claro, e você, como é um cara que também é estudioso, embora esteja começando uma carreira profissional específica num clube profissional agora, né? Tem essa pressão, que não é uma pressão que veio, né? Tu não trouxe ela, né? Você está vivendo ela. Você tem agora esses 3 jogos, né? É claro, são 3 vitórias e tal, e você, pelo que a gente entende aqui, deve ficar até o final do campeonato estadual, embora o mercado é mercado. Você já está traçando alguma coisa para ter um time, quem sabe, porque esse elenco não temos certeza de quem vai ficar e tal, para manter essa competitividade, esse jeito de fazer futebol, que trouxe o Joinville na condição que o Joinville veio, enfim, nos últimos meses aí? Então, Aurélio, em relação à pressão, nenhuma pressão externa é capaz de ser maior do que a pressão que eu tenho interna minha para a cobrança que eu tenho para entregar resultado. Nenhuma é maior do que essa, nenhuma. Que qualquer um da imprensa fale, torcida. Não sendo agressão física ou ameaça física, nenhum tipo de pressão, fala, observação, análise é maior do que a pressão que eu tenho para entregar resultado minha. Porque é uma coisa minha, eu tenho ambição de carreira. Cada vez que a gente não ganha ou não conquista um objetivo, é um passo da minha carreira que eu não consegui cumprir, que eu gostaria de cumprir, eu sei que ele é importante. Eu não fui atleta, então eu preciso entregar resultado para mostrar. A carreira de um atleta normalmente começa na Série A, na Série B como treinador. Eu estou há 21 anos para poder iniciar aqui na Série D, então eu tenho plena consciência do que eu preciso entregar para estar aqui. Em relação a isso, a gente tem um planejamento, o planejamento segue. Tem jogadores com contrato até o final do ano, jogadores com contrato até o final do estadual. E a ideia, e é uma ideia do Léo também, do clube, e eu acho que isso é importante, não ficar mudando a equipe a cada competição. Nós não podemos perder trabalho. Então, é importante que aqueles jogadores que se identificaram com o clube, que entregaram desempenho, se adaptaram bem à cidade, que podem conquistar os objetivos do clube, nós temos que lembrar o seguinte, para o ano que vem no estadual, é vaga para a Série D que está valendo. Tem que estar em cima. Não pode fazer uma campanha como foi esse ano, que ficou em 7º, né, na classificação geral de primeira fase. Tem que fazer uma campanha melhor. Exato. Exatamente. Com força, com investimento, com estrutura, né? Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser pensado. Nós não podemos jogar tudo fora quando o resultado... Nós ficamos a 2 jogos de subir. A gente fez 18 jogos, né? A gente ficou a 2 de subir, né? Então, assim, eu acho que tem que aproveitar. Eu sei que para o torcedor tem um sentimento, uma frustração, guarda uma mágoa aqui com aquele jogador que ficou assim, com o treinador que não mexeu assado, mas se toda vez o trabalho tiver que recomeçar, é o primeiro passo para o fracasso. Porque aí você fica dependente do aleatório. Pode encaixar a equipe e dar certo, como acontece também, futebol, mas a tendência não é essa. A tendência que a gente vê aí é que as equipes que têm dinheiro hoje, investimento no Brasil e mantêm elenco como Red Bull, Atlético Paranaense, Fortaleza, são aquelas que estão conseguindo dar o salto, sair de um nível, né, de um médio que fica brigando para não cair, para ser um time de Série A que briga nos 10 de cima, né? Então, assim, é isso. Futebol tem que dar essa sequência, a gente tem que melhorar sempre. Eu tenho que melhorar, os jogadores têm que melhorar, o elenco tem que melhorar, o Léo tem que buscar melhores opções o tempo todo. E aí, a partir disso, que a gente tem que pensar para a sequência. Falando de sequência, mas de sequência de Copa Santa Catarina, próximo confronto do Joinville é contra o Juventus em casa. O Juventus joga amanhã contra a Caçadorense. Está numa situação também complicada, com um ponto só, mas ainda tem esse jogo para fechar a rodada. Qual que é a perspectiva para esse jogo, já pensando lá na frente, no próximo final de semana? Joinville vem para encarar o tudo ou nada, vai analisar o jogo de amanhã e aí, a partir disso, fazer o planejamento da semana. Qual que é a perspectiva do Jack? Ô Jota, o levantamento do nosso analista, né, do Luciano, é sempre em cima de alguns jogos. Ele não faz só em cima do último jogo, porque a gente quer saber qual o melhor cenário, né? Às vezes o último jogo não representa. Se fizer um jogo fora de casa ou em casa e você vai enfrentar ele dentro da sua casa.
Então a gente pega jogo em casa, jogo fora, mais de um jogo, para a gente poder ver padrões que se repetem. Então assim, a gente já conhece a equipe do Juventus, porque a gente enfrentou. Algumas mudanças aconteceram, então a gente vai ter que entender isso daí. A gente sabe como que são esses duelos aqui em Santa Catarina, são sempre jogos com essa característica, não tem jogo simples, não tem jogo aberto, não tem jogo competitividade, trombada, não adianta, né? E a gente vai, a partir de segunda-feira, pegar esse levantamento e Juventus a semana toda, né? A gente trabalha em cima disso. Então, segunda-feira, a gente analisa esse jogo de hoje nosso aqui para fazer ajuste. A gente pega os jogos que a gente tem, o Luciano já faz um apanhado de a equipe atacando, a equipe defendendo, as bolas paradas, quando a equipe perde a bola, como reage, como ela se monta para defender determinada situação. Tudo aquilo que a gente já tem, os tiros de meta, saída de bola. E a gente, em cima disso, já faz o planejamento da semana, né? Então é isso, o que a gente viu do Juventus, ainda vou te falar, eu ainda não olhei para o Juventus, porque eu estava focado na D, essa semana foi toda voltada para a gente recuperar e pontuar aqui e ganhar o jogo de hoje. Agora, essa semana é só Juventus.